Boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, eu quero informá-los que, a partir desse momento, nós estamos gravando. Aqueles que não se sentirem confortáveis de permanecer na plataforma, então, que saiam. Depois, essa atividade será editada e postada no canal do YouTube do SEDEC, na nossa página, enfim, em outros canais. Essa noite temos o prazer e a satisfação de reunirmos mais uma vez o Fórum Permanente de Discussão, vinculado a um projeto financiado pelo CNPq, Democracia, Desenvolvimento e Direitos, os desafios do tempo presente. Esse projeto envolve uma ampla rede de professores e pesquisadores de diversas universidades do país, em torno de, principalmente, três eixos do pensamento político brasileiro, da teoria política, do pensamento econômico brasileiro, e tem a coordenação minha, José Artigas, da Universidade Federal da Paraíba, também com a coordenação dividida com representantes do SEDEC, de São Paulo, a professora Vera Cepeda, que infelizmente vai ter que chegar atrasada por conta de um contratempo, e também temos na coordenação do projeto o CICEF, o Centro Internacional Celso Furtado, na pessoa do professor Carlos Pinkusfeld. A rede de colegas que contribuem com esse projeto é bastante ampla, se distribui pelas 5 regiões do país, e há polos de trabalho nessas 5 regiões que estão começando a desenvolver outras atividades relacionadas não apenas à reflexão teórica, histórica, conceitual e política, mas também sobre memória, e também temos atividades sendo preparadas junto com entidades da sociedade civil. Sem mais delongas, para essa noite nós convidamos, e já agradeço aqui a disponibilidade, o professor João Antônio de Paula, bastante conhecido de todos nós, com uma larga experiência e produção já publicada sobre pensamento brasileiro, sobre cultura brasileira e teoria política e econômica. Certamente vai nos brindar com uma grande reflexão. Já teve a oportunidade de distribuir um texto prévio, um texto muito interessante, que vai do modernismo ao tema do desenvolvimento, apresentando alguns desafios presentes. Para refletir, junto com o professor João Antônio, nós teremos o professor Bernardo Cooper, da USP e do SEDEC, que vai fazer algumas considerações, além de todos os colegas que estão aqui presentes, aos quais eu consignarei a palavra depois do comentário do professor Bernardo. Pensamos em algo em torno de 40, 50 minutos de apresentação do professor João Antônio, para depois seguirmos para o comentário do professor Bernardo Recupero, tá bem? Então, sem mais delongas, mais uma vez agradeço muito a disponibilidade de estar aqui conosco essa noite. Professor João, é com você. Bom, obrigado, boa noite. Eu devo começar agradecendo a minha amiga Maria, que saiu dali, mas já voltou. Maria, que é responsável ou culpada por eu estar aqui. Foi ela que me convidou, e eu não recuso os convites da Maria, são quase que ordens. Então, ela me chamou e eu vim. Né? Mesmo não achando que eu tenha muita coisa de nova ou de relevante para dizer sobre o tema, mesmo assim eu me arrisquei. Escrevi há um tempo atrás um texto que é objeto da minha fala aqui, ou parte da minha fala, que tem um título meio provocativo. Eu pego uma frase do Macunaíma, né? Todos conhecem: muita saúva e pouca saúde os males do Brasil são. E eu tiro a palavra saúva e saúde e deixo 3 pontinhos para cada um completar do jeito que achar melhor. Né? Muita o quê e pouca o que os males do Brasil são hoje. Né? Eu acho que cada um vai ter lá a sua interpretação sobre o que é mais adequado para completar a frase do Mário de Andrade. E esse título tem um subtítulo que é considerações ou
contradições da formação social brasileira. E eu pensei, ao escrever esse texto, que valeria a pena retomar um pouco a discussão sobre os intérpretes do Brasil, mas mudando um pouco a ênfase, em vez de falar nos autores, falar em problemáticas que esses autores trabalharam, né? E um pouco tentando sintetizar, com as três coisas que eu vou dizer daqui a pouco, os impasses, as contradições da formação social brasileira. Essas três questões, a abolição, a segunda, a questão do modernismo, e a terceira, o desenvolvimentismo, ou desenvolvimento. De algum modo, nos últimos, 150 anos, a sociedade brasileira tem sido imantada por essas três ideias, né? Essas ideias meio que fazem uma espécie de um eixos em torno dos quais se procurou construir instituições, superar certas mazelas, introduzir, de um modo ou outro, modernidade no país, direitos, e essas questões, de algum modo, são meio que recorrentes, né? Elas voltam, elas nos perseguem, elas nos atormentam. E aí eu imaginei que uma introdução ao que eu vou dizer poderia ser o seguinte, quer dizer, por que essa questão dos intérpretes do Brasil continua atual para nós? Por que esse é um tema tão recorrente, tão frequente, e tão, de certa maneira, irresolvido, né? Será que esse é um atavismo brasileiro? Será que é uma coisa nossa? Será que só nós é que temos essa mania, né, de ficar pensando sobre de onde viemos, para onde vamos, os nossos impasses? E eu achei que valeria a pena fazer uma pequena introdução, talvez não tão pequena assim, para poder situar essa problemática. Eu fiz uma comparação muito ampla entre o que acontece no Brasil e alguns países da periferia do capitalismo e o que acontece nos países centrais. Eu acho que vai transparecer, desde logo, uma grande diferença. Eu não sou especialista nessas coisas que eu vou dizer aqui, mas, tanto quanto eu posso avaliar, não existe uma coisa equivalente ao que nós fazemos aqui no Brasil, em outros países latino-americanos, por exemplo, com essa obsessão com a interpretação, né, do país. Não é uma coisa americana, não é uma coisa francesa, não é uma coisa inglesa ou britânica. Isso é uma coisa, eu diria, em princípio, dos países da periferia do capitalismo. Europeus e latino-americanos. São os que eu conheço mais. Vamos dar um exemplo. A primeira, em Portugal, por exemplo, a geração de 1870, né? A geração do Antero de Quental. O Antero de Quental tem, talvez, uma das primeiras, os primeiros exemplos de interpretação, aí no caso de Portugal, que é Causa da Decadência dos Povos Ibéricos, né? E ele tenta explicar, isso em 1870, por aí, 50 e tantos, 60, por que os povos ibéricos estavam em decadência naquele momento. E, de alguma maneira, poderíamos dizer que isso se prolongou pelo século XX em diante. Né? É uma coisa de um Portugal que teve lá o seu momento de glória há muito tempo atrás, século XV, e que, ao longo dos tempos, dos séculos, percebeu o seu atraso relativo à sua condição periférica, etc., e tenta explicar por que o Portugal perdeu, né, a sua posição hegemônica que teve algum dia. E escreve esse livro, então, que é um panfletozinho, um texto curto, Causa da Decadência dos Povos Ibéricos. Para ficar também com a Península Ibérica, um tempo depois, a geração chamada Generación de 98, né, espanhola, onde há vários nomes importantes, e alguns que nem pertencem exatamente à geração, mas que são agregados a ela, como Ortega y Gasset, por exemplo. Ortega y Gasset escreve um livro chamado Espanha Invertebrada, né?
eu acho que é de 1930, 31, por aí, ou 20 e poucos, não me lembro mais a data. Mas o Ortega y Gasset, nesse livro, Espanha Invertebrada, tenta explicar por que a Espanha não deu certo, digamos assim. E ele vai dizer uma coisa que é muito importante, que causou muito impacto na época. Ele vai dizer que a Espanha não conseguiu se afirmar no mundo porque ela nunca teve unidade política. Sempre foi uma federação, sempre foi uma coxa de retalho, em todos os sentidos, linguístico, cultural, político, enfim. Ele diz, e aí ele conclui, a única instituição unitária da Espanha foi a Inquisição. E isso é a raiz de todos os nossos problemas. Né? Então tem Ortega y Gasset, o Otero, e a geração do Otero, né? Chamada geração dos vencidos da vida, né? Que inclui o Eça de Queiroz, inclui outros autores importantes, todos eles obcecados com isso. No caso da Espanha, a ideia da regeneração. Né? Se nós formos sairmos da Península Ibérica, formos para a Itália, por exemplo, nós vamos ter lá o grande Gramsci, né? Quer dizer, a questão meridional, né? Quer dizer, essa obsessão do Gramsci com a ideia de revolução passiva, com a ideia da questão meridional, de entender esse travamento do desenvolvimento histórico italiano. Né? O Gramsci é expressão disso, tem isso muito fortemente. Se nós formos para um país muito distante da cultura latina, que é a Rússia, nós vamos ver ao longo do século XIX várias tentativas de responder a uma pergunta que aparece no romance do Tchernyshevsky, o que fazer? Né? Interrogação. O romance do Tchernyshevsky é de 1862, se não me engano. E esse tema continua reverberando na cultura russa até o livro do Lenin, que é de 1903. Né? O Lenin tenta responder, 40 anos depois do Tchernyshevsky, é o problema do que fazer, né? O que fazer para superar essa. E é também o tema do Lenin no livro dele, Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que é uma tentativa de explicar a singularidade do desenvolvimento russo. E é também o tema do Trotsky. Trotsky tem dois momentos da obra dele essa mesma interrogação. No livro dele, de 1905, que depois teve um acréscimo, balança e perspectiva, e depois no primeiro capítulo da história da Revolução Russa, quer dizer, a singularidade do desenvolvimento russo. Então, esse tema é um tema, e aí eu estou tentando generalizar, tem vários exemplos para chegar à seguinte conclusão. É um tema de países periféricos, de países em que o capitalismo não se desenvolveu ao ponto de incorporar, né, as grandes massas ao processo civilizatório, países que são marcados por algum tipo de desigualdade estrutural, enfim, tudo isso que nós mais tarde chamamos de subdesenvolvimento, que hoje em dia tem outros nomes, mas e que, em última instância, chamamos de capitalismo dependente, capitalismo periférico, etc. Na América Latina, essa questão também foi muito recorrentemente tratada. Né? O primeiro momento, talvez, seja em 1900, exatamente no início do século, com José Henrique Rodó, né? Um livro chamado Ariel. Ele tenta discutir as diferenças entre a civilização anglo-saxônica, americana, com a nossa civilização ibérica e mostrar as diferenças para falar uma coisa que nos envaidece um pouco, mas que não resolve o problema. Quer dizer, nós, os latino-americanos, temos mais condições de pensar um futuro mais solidário, mais inclusivo, mais democrático do que os norte-americanos, por conta da nossa tradição ibérica e humanística, enfim, todo um conjunto de... que depois o pensador americano, Richard Morse, vai retomar num livro chamado Espelho de Próspero. Né?
Quer dizer, o Rodolfo fala coisas que são muito elogiosas para nós, mas não nos conforta, porque nós sabemos que o problema continua, né? Quer dizer, não adiantou. Ele escreveu isso em 1900, há mais de 100 anos, e o problema está posto. Depois nós temos Mariátegui, né? Sete ensaios sobre a realidade peruana, que é de 28. Nós temos, no México, um livro que tem esse mesmo sentido, que é Labirinto de Solidão, né, do Otávio Paz. Nós temos, na Argentina, a radiografia da La Pampa, né, do Ezequiel Martínez Estrada. Nós temos, em Cuba, né, o José Lezama Lima, um livro chamado Expressão Americana, que é uma tentativa de também entender a singularidade de Cuba, da América Latina. E aí nós chegamos ao caso do Brasil, que é esse turbilhão de tentativas de interpretação. Né? Quando o Silviano Santiago editou aqueles 3 volumes, né, de papel Bíblia, né, são 3 volumes mesmo, tal. A única coisa que eu me permiti pensar é que faltou tanta coisa, né? Aqueles 3 volumes não esgotam. Ali faltou Milton Santos, faltou, sei lá, poderíamos ir acrescentando vários nomes de intérpretes do Brasil que não estão ali. Então, essa é uma questão que me parece fundamental. Quer dizer, a ideia de interpretar tem a ver com uma consciência crescente entre nós dos nossos déficits, né? Dos déficits históricos, da nossa incapacidade de resolver problemas da desigualdade social, problemas da democracia periclitante, que nos assusta a cada conjuntura. Agora mesmo nós saímos de uma coisa apavorante, né? Coisa que a gente imaginava que tinha participado no passado, e não está. No passado voltou a nos assustar com a ameaça de uma coisa fascista e que não está totalmente afastada, não está totalmente superada. Esses são os problemas que eu diria que motivam a ideia da interpretação, né? Desse país, ou desses países, nossos países, que estão o tempo todo meio que recorrendo ao passado, tentando trazer para o presente certos elementos, certas possibilidades emancipatórias que existem, que estão por aí, mas que nunca se consolidam, nunca se transformam, de fato, em elementos de transformação social. Enfim, o que eu agora vou entrar no tema, os três assuntos que eu me propus a falar sobre abolição, modernismo e desenvolvimento, para dizer isso. Quer dizer, são 3 questões fundamentais. Sobre a abolição, eu gosto muito de lembrar uma frase do Gorender. O Gorender fala uma coisa que tem toda a razão de dizer. A abolição foi a única revolução social que o Brasil já teve. E em 2 sentidos, pelo menos, isso é verdade. Porque, de fato, significou uma ruptura social, né? Abolição sem indenização aos ex-proprietários. E, ao mesmo tempo, porque a abolição foi um processo de luta social, de luta política, de luta de classes, né? Os escravos foram sujeitos fundamentais do processo abolicionista. Qual que é o problema aí? Nós estamos falando de uma revolução, mas uma revolução que ficou pelas metades. Porque a consequência necessária da abolição, que seria a reforma agrária, não se deu. Não se deu e não se deu até hoje. Alguns dos autores da época, mais lúcidos, por exemplo, Joaquim Nabuco, disse isso, né? Ele constatou isso. Quer dizer, a abolição foi até um certo ponto, mas ela é insuficiente como processo de construção de uma nação que se quer justa, que se quer solidária, enfim. Ele não usa essas palavras, eu estou usando, mas é disso que se trata. Por que não houve essa... Por que não foi adiante? Porque a luta camponesa
a luta pela terra, os movimentos camponeses que existiam, não se engajaram na luta pela abolição. Então, houve uma separação entre a questão agrária, fundiária, e a questão da escravidão, a questão da escravização. Não houve uma articulação nesse. Em alguns momentos, pareceu que poderia haver essa fusão. Por exemplo, em Canudos, havia certamente, por parte das lideranças, o conselheiro, pelo menos, a ideia de que era preciso acabar com a escravidão e, ao mesmo tempo, era preciso distribuir a riqueza. Quer dizer, a utopia que ele pregava, que ele, conselheiro, pregava, que remete a coisas, utopias medievais, o país da bocanha, né? O país da abundância, onde os rios eram de leite, onde a poeira virava farinha, onde o monte era de cuscuz, enfim, toda uma mitologia da abundância que tinha necessariamente um impacto imediato na questão da distribuição da riqueza no Nordeste brasileiro. Só que essas coisas não se juntaram, né? Tem todo o movimento do conselheiro, ele chega na Bahia por volta de 1870, fica mais ou menos 20 anos por ali, né? O Arraial de Canudos chegou a ter 30 mil moradores, habitantes. 30 mil habitantes era simplesmente a segunda maior cidade da Bahia. Só não era maior que Salvador, né? Foi Canudos, um grande movimento popular, com grandes possibilidades, né? E que acaba não se somando, não se articulando a outras lutas. Portanto, nós temos uma coisa que está ainda desafiando. Como articular todas essas demandas sociais do campo e da cidade em torno de um projeto emancipatório, por assim dizer, né? Então, o segundo momento é o modernismo. O modernismo também me parece fundamental nesse processo de construção da nação, né? Da nação democrática, etc. O modernismo chegou a ser, nas suas várias vertentes, um movimento importante do ponto de vista não só estético, né? Quando se fala modernismo, a Maria fez menção à ideia do modernismo paulista, e existem vários modernismos, né? A Semana de Arte Moderna é um evento que desdobra-se em dimensões regionais diferenciadas, em dimensões políticas diferenciadas. Do modernismo sai tanto o movimento ANTA, o grupo Verde Amarelo, que deu o fascismo, deu o Pino Salgado, Cassiano Ricardo, enfim. Mas deu a esquerda, né? Deu todo o movimento da chamada literatura regionalista, que é curioso essa ideia, literatura regionalista do Nordeste, como se tudo não fosse regional, né? Tudo fala de uma certa região. É o romance social nordestino, na verdade, em vez de literatura regionalista. Então, nós temos isso, nós temos a antropofagia, que é, a meu juízo, a força mais potente do modernismo, com mais possibilidades, por todo o seu significado de ser, ao mesmo tempo, de escavar o solo, né? De buscar as raízes, né, do país, mas, ao mesmo tempo, ser uma antena que capta essa ideia de raiz e antena, né? De captar o que vem de fora e reelaborar isso em torno de um projeto nacional, não nacionalista, mas um projeto nacional que dialoga com as transformações mundiais, que dialoga com as várias vertentes do processo social contemporâneo. Isso faz dessa vertente do modernismo uma potência permanentemente ativa, para mim, pelo menos. Mas tem o modernismo espiritualista, né? Do grupo Festa, né? Que vai dar pessoas tipo Henriqueta Lisboa, aqui em Minas,
vai dar em Tássio da Silveira, que vai dar em Dante Milano, que é um grande poeta esquecido, que é um modernista clássico, classicizante, que vai dar em Emílio Moura, que é um poeta mineiro, que foi diretor desta faculdade de onde eu estou falando, era um poeta que era diretor de uma faculdade de economia, né? Grande poeta Emílio Moura. E por aí vai, você tem vertentes do modernismo muito variadas. Então, não dá para falar do modernismo como uma coisa una. Mas qual que é o problema efetivo do modernismo, a meu juízo? Que ele não conseguiu, de fato, conectar. De novo, a palavra conexão, articulação, vai aparecer aqui, porque ele não conseguiu articular todas essas dimensões críticas e tal, e perpassando por tudo isso, com uma aproximação com a cultura popular, né, de uma certa simbiose necessária, a não ser em alguns momentos específicos. Por exemplo, é possível perceber na música do Villa-Lobos, né, esse esforço, né, de se conectar com as tradições populares, de alguns compositores modernistas, Mignone, enfim, Guerra Peixe, enfim, gente que conseguiu, em algum momento, conectar a cultura erudita com a cultura popular, mas isso não foi a regra do modernismo. Houve uma separação, houve uma espécie de incapacidade, realmente, de permeabilidade, de fazer com que essas tradições culturais alimentassem, fecundassem a tradição do modernismo. Então, o modernismo não se traduziu, por exemplo, num efetivo processo educacional. Isso é uma coisa que me impressiona muito, né? O quão pouco o modernismo interferiu ou foi ativo no sentido educativo, no sentido educacional. As experiências do tipo Anísio Teixeira, importante da Escola Nova e tal, não tiveram, não chegaram até onde deviam chegar, ficaram no plano do curso superior, né? Isso nunca desceu para além de fundação de universidade, de faculdade, quando isso deveria ter sido, o tempo todo, uma preocupação de todos nós, né? Uma coisa que não é de um indivíduo, de outro, o movimento da educação brasileira que fica estanquizado, né, em categorias, em camadas que não se comunicam, que não se frequentam. Né? Então, o modernismo tem essas potências todas, mas tem essas fragilidades. E, finalmente, o desenvolvimentismo, o desenvolvimento, que é, talvez, uma síntese de tudo isso. Da maneira como o Furtado coloca, sobretudo o Furtado mudou muito ao longo do tempo, né? A visão que ele tinha de desenvolvimento nos anos 50, ela foi o tempo todo sendo amadurecida, enriquecida com uma extraordinária capacidade de auscultar, né? De abrir, de estar o tempo todo percebendo as mudanças, não só internas que o país vai vivendo, mas, sobretudo, as mudanças externas, no plano da cultura mundial. Essa, digamos, vocação do Furtado para uma visão de desenvolvimento mais complexa, diria que se manifesta de maneira exemplar no livro dele, Criatividade e Dependência da Sociedade Industrial, que é um livro extraordinário, um ensaio em que toda a cultura mundial está atravessada, né, por um olhar crítico, que não tem nenhuma subalternidade diante das grandes ideias. É um pensador brasileiro que se coloca diante dos outros no mesmo plano de igualdade, no mesmo plano criativo, com a mesma capacidade de tentar entender um mundo que é cada vez mais complexo, etc.
Então, o desenvolvimento do ponto de vista do Furtado, né, que não se confunde com crescimento, que se confunde com transformações estruturais, né, se confunde com transformações estruturais emancipatórias, né? Esse é o sentido da ideia de desenvolvimento do Furtado. E que ele diz, em algum momento, no livro dele, Brasil, a Construção Interrompida, que houve um momento em que parecia que nós íamos chegar lá, né? A construção interrompida pelo golpe de 64. Ele diz, naquele processo, e eu diria que esse processo que ele está mencionando vai de 1955, mais ou menos, a 64, portanto, uns 10 anos, se experimentou no Brasil com o movimento das reformas, chamadas reformas de base, reformas estruturais, com duas forças políticas muito ativas nesse momento. As ligas camponesas começam a atuar em 55, e o movimento estudantil, né, que vai ter um papel protagonista nesse movimento. Nós temos um adornamento mesmo da ideia do desenvolvimento para incorporação à plataforma do desenvolvimento de questões fundamentais, né? Uma questão da educação, uma questão da terra, como uma questão da cultura, como uma questão da reforma administrativa, da reforma tributária. Todos esses temas estão ali, né, nesse momento que o Furtado chama de momento em que o projeto de desenvolvimento do Brasil era para atender às necessidades sociais básicas, né? Um projeto que se volta para atender às necessidades sociais básicas e que é interrompido pelo golpe e toda uma série de desdobramentos e consequências disso. E ele continua, o Furtado, dos anos 60, pensando nisso. O livro dele, O Projeto do Brasil, que é de 68, é uma reiteração desse projeto ainda mais radical. O livro que ele organiza e que é publicado pelo Sartre, lá na revista do Tempo Moderno, é a forma mais avançada desse desenvolvimentismo revolucionário que o Celso Furtado incorpora nesses anos aí, 60 e 70. Né? Então, na verdade, a maneira como o Celso Furtado coloca o problema do desenvolvimento é simplesmente o seguinte: reformas e revolução. Não é ou revolução. É preciso fazer as reformas para fazer a revolução social brasileira. Existem reformas que, ao se colocarem, desdobram-se, exigem, contestam a ordem vigente, colocam em perspectiva processos de transformação que vão, de certa maneira, definir um horizonte político, um horizonte programático, um horizonte de mobilização, etc. Então, as três questões, tanto a abolição, quanto o modernismo, como o desenvolvimento, elas, cada uma à sua época, elas expressaram certas tensões, certas problemáticas fundamentais para a construção do Brasil, mas nos três casos, as três dimensões desses três processos foram, de certa maneira, erodidos, né? Foram esvaziados por e aí é preciso reconhecer isso, por uma extraordinária capacidade das classes dominantes brasileiras de não abrirem mão de nenhuma dos seus privilégios. Então, toda essa história que nós estamos repetindo agora mesmo, quais são as forças que mais estiveram ao lado dessa criatura que acaba, felizmente, de pouco tempo deixou o governo federal? A Faria Lima, né? Os grandes donos do capital, os grandes donos de terra. Essa gente, né, que comanda o país desde sempre, não abre mão de nada e se quisermos fazer, de fato, transformações sociais no Brasil,
terá que ser feita contra essa gente, né? Terá que ser feita mediante uma revolução social. Eles não vão entregar isso de forma nenhuma, a não ser mediante um processo de construção de uma ampla bateria social com capacidade de efetivamente construir a liberdade, a igualdade, a diversidade, a sustentabilidade, que são os temas do desenvolvimentismo que nos interessa pensar e construir agora e sempre. Né? Acho que eu falei demais, né, gente? Não, foi ótimo, inclusive num tempo como estabelecido. Muito obrigado, João Antônio. Então, eu já passo a palavra de imediato para o Bernardo, fazendo apenas uma pequena correção para lembrar também da participação na coordenação desse projeto dos nossos colegas do IESP e da UERJ, também que tem uma participação ativa e importante nesse projeto. Então, eu passo a palavra agora para o Bernardo Recupero para fazer alguns comentários, depois eu abrirei para o público para possíveis perguntas ou comentários, tá bem? Fica com você, Bernardo. Ótimo. Obrigado, Artigas. Eu vou tentar não falar muito, até para dar espaço, então, para o debate, que eu acho que é o mais interessante. Tá, eu queria, em primeiro lugar, agradecer também a Maria, né, que me fez o convite, né, para comentar, né, a fala do João, que organizou essa mesa, e agradecer também o João, né, tanto pela possibilidade agora de ouvi-lo, né, nessas considerações iniciais, e de ler, né, seu texto, né. Eu achei muito interessante, né, essas observações iniciais, só vou comentar rapidamente, né, que você localiza, né, a sua preocupação que se expressa, né, nesse texto, até nessa questão, né, mais ampla, né, nisso que até virou, de alguma maneira, um termo desgastado, né, que é das interpretações do Brasil. E muito interessante, né, essa observação, que essa é uma verdadeira obsessão, né, da periferia, né. É interessante, eu me lembrei logo do prefácio, né, do Evaldo Cabral de Mello, a uma das edições Raízes do Brasil, que ele critica, né, as interpretações do Brasil em geral, e sugere que isso é quase uma coisa atávica, né. No Brasil, ele também sugere que talvez na Espanha isso pode acontecer, hã, e de alguma maneira abre o caminho para se pensar, né, que na periferia, né, eu acho que a questão, né, de se pensar, né, se torna especialmente importante, e mais do que isso, né, também, né, pode ser interessante a gente levar em conta, né, como um ponto de vista, né, o ponto de vista da periferia, de certa maneira pode indicar, né, aquilo que parece, né, funcionar melhor, né, no centro, como a combinação, né, não necessariamente se dá tão bem. Quanto ao texto, né, eu vou falar realmente sobre o texto. Eu acho que o texto tem um papel salutar, tá? Eu diria que tem um papel salutar tanto no âmbito mais restrito, né, que é o âmbito da nossa pesquisa, né, da rede que a gente está formando, que é justamente esse projeto 3D, né, que o nome indica, né, que a gente está discutindo democracia, desenvolvimento e direitos, né, pensando a relação e as tensões entre eles, e correndo o risco de ser um pouco dramático, eu acho que ele também é salutar, o texto, a perspectiva, né, que o texto do João traz, na época que a gente vive. E até por motivos semelhantes. Deixa eu tentar esclarecer melhor o que eu quero sugerir. Eu acho que o grande mérito do texto do João é justamente juntar o que normalmente não se junta, não se combina. Ou seja, né, juntar, né, como o João acabou de expor agora, né, abolição, modernismo, desenvolvimentismo. O motivo, né, há diversos motivos para não haver essa combinação, mas o motivo claro, né, que de alguma maneira nos afeta também,
é a divisão, o avanço, né, da divisão intelectual do trabalho, da especialização no sentido mais amplo, que é provavelmente, até para pensar em termos como do Weber, né, um processo inexorável, né? Agora, por outro lado, ao mesmo tempo que isso avança e tem ganhos, também se perde. E se perde justamente uma visão de conjunto, e mais do que a visão de conjunto, que o João, ao juntar essas questões, ele não está simplesmente acoplando elas, que eu acho que isso não teria grande interesse. Né? Na verdade, há um problema, né, por trás, né, desses três momentos, né, decisivos, né, para usar um termo lá do Antônio Cândido, que de alguma maneira o João articula, né? E me parece, né, que esse problema a gente pode falar, né, no sentido mais amplo e depois pode até pensar nos limites dele, né, que eu acho que é bastante interessante. No fundo, é o projeto nacional, né? Nesses termos, né, a gente pode pensar uma ideia que aparece, né, no texto do João, falando especialmente da relação do modernismo com o que vem depois, em termos do desenvolvimentismo, do desenvolvimento, é uma afinidade eletiva entre os dois. Na verdade, eu acho que afinidade eletiva, que também é um termo que o Weber usa, que pega do Goethe, né, que pega da química, né, mas justamente, né, isso também entra, né, na abolição, no abolicionismo, e a gente pode pensar em termos de projeto nacional, também com seus possíveis limites, né, pensando especialmente o abolicionismo como o primeiro movimento de massas, né, no Brasil, com os limites da própria sociedade da época, que em boa medida se dava, né, até por conta de ser uma sociedade escravista. E a questão, né, fundamental, a questão decisiva, né, que o abolicionismo traz, né, e que eu acho que o João está indicando, é justamente a integração da maioria da população à vida nacional, né, a gente poderia dizer. Ou seja, né, fica aí muito claro, né, os limites, né, de tudo que se estava constituindo, pelo menos desde a independência. E eu acho bastante interessante como o João, né, no seu texto, acaba dando um espaço especial, né, para o que a gente pode chamar de autores, atores da ala mais reformista, né, do movimento, como André Rebouças e Joaquim Nabuco. Por que eu acho interessante? Porque eu diria que os dois, né, ao participarem, né, ao serem ativos, né, no abolicionismo, né, em alguma medida, né, isso que o texto João está indicando, passa a ver quase que um movimento que talvez a gente poderia chamar objetivo, que vai além mesmo das suas preferências subjetivas, né? No sentido que, por exemplo, né, os dois vão acabar defendendo justamente a abolição sem indenização, né, que é um programa bastante avançado. E mais do que isso, né, a própria necessidade da reforma agrária, ou seja, né, a efetiva integração, né, dos ex-escravos, né, ao que se pretendia, né, estabelecer como nação. Passando para o segundo momento, né, o momento do modernismo. Então, isso é muito rápido, esquemático que eu falo, e é justamente no sentido de estimular, né, o debate. Em relação ao modernismo, eu acho muito positivo, né, em primeiro lugar, o João tratar o modernismo não simplesmente como um movimento artístico, literário, mas o que a gente pode chamar, no sentido mais amplo, como um movimento de ideias. Ou seja, justamente vai contra essa compartimentação que eu mencionei antes, né? No sentido que talvez a gente pense, até tradicionalmente, né, a abolição, o abolicionismo como objeto especialmente da história, ou história social, sociologia, ciências sociais, o modernismo como objeto da crítica literária,
e das artes, né, e no caso, né, do desenvolvimento, o desenvolvimentismo, como objeto da economia. Você tratando num problema, né, que é na verdade o que o João faz, né, você pode justamente ver as conexões e as tensões, né, que também me parece bastante interessante nessas questões. Também é interessante a gente até pensar que isso era uma questão, né, que de alguma maneira, que na verdade, né, se colocava para os próprios modernistas, né? A gente pode até destacar, né, o famoso, né, discurso, né, de uma figura bastante questionável, que é o Graça Aranha, né, quando ele justamente, né, decide abandonar a Academia Brasileira de Letras e, de alguma maneira, tinha um projeto de se tornar uma espécie de líder modernista, né. Fica muito claro, né, nesse discurso, em 24, do Graça Aranha, que o modernismo, né, como os modernistas estão entendendo, não é simplesmente um movimento artístico, literário, estético, é um movimento com implicações bem mais amplas e que você pode até pensar quase, né, no sentido, né, de dar ao povo, que de alguma maneira o Mário de Andrade realiza. Nessa referência, né, também eu acho muito interessante como o João trabalha com uma ideia que estava presente num crítico, né, literário da época, né, que é o Tristão de Ataíde, né, que é, naquele momento, até um sujeito vai assumindo posições mais à direita, mas é interessante como ele chama atenção, né, ele defende, ele usa a metáfora política, né, para o modernismo. Ele fala tanto, né, no modernismo de direita, né, e aí estão figuras como Ronald de Carvalho, e aí acho que o próprio o Tristão de Ataíde não fala do verde e amarelo e Futura Anta, como o modernismo de esquerda, né, se pode pensar, né, especialmente antropofagia, que sugere, né, um projeto que ainda hoje, né, eu acho que diz muito, né, a nós do Brasil, e até interessante que passa a ser cada vez mais valorizado justamente nessa possibilidade, né, de alguma maneira, da periferia devorar e modificar o que vem de fora. E apesar, né, do Tristão de Ataíde não falar nisso, né, mas o João sugere, eu acho que com razão, você pode pensar num centro modernista que provavelmente a maior figura é justamente o Mário de Andrade. Nesse sentido, é muito interessante, né, pensar o modernismo para além dos anos 20, né, pensar a Revolução de 30, né, no próprio sentido que o Antônio Cândido sugere, que é aí que há uma espécie de rotinização do modernismo, né, e a gente pode até enxergar isso diretamente, né, iniciativas como a sede lá do Ministério da Educação, o novo Ministério da Educação, a própria criação do SFAM, e toda uma série de iniciativas que se tem, né, a partir de 30, inclusive o DIP também, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Também é interessante que aí talvez esse lado, né, mais político do modernismo, que muitas vezes não vem à tona, se explicita de uma maneira mais clara, né? Especialmente para o lado da direita e da esquerda do modernismo, né? Tanto, né, a formação do integralismo pelo Plínio Salgado, como também, né, gente do verde e amarelo, como Cassiano Ricardo, Menotti Delpicchia, que vão se ligar ao regime, né, da época, ao Estado Novo, né, no DIP, né, e, por outro lado, a adesão, por exemplo, do Oswaldo de Andrade, né, ao comunismo, né, e outros também, né, que não é por acaso, né, outros que estariam mais situados essa esquerda do modernismo. Finalmente, então, a gente chega a esse último momento, né, que o João discutiu, que eu acho muito interessante na discussão dele, que é justamente o momento do desenvolvimento, ou do desenvolvimentismo, no qual ele privilegia
especialmente a formulação do Celso Furtado. Também é interessante, né, o próprio João chama atenção, como, né, esse momento está ligado a todo um quadro, né, mais amplo, né, que tem, inclusive, diversas manifestações culturais, né, como o próprio Cinema Novo, Bossa Nova, CPC, e também num sentido bastante variado e mesmo tenso, por vezes, mas que justamente eu acho que vem muito da força. Em relação ao Celso Furtado, um dos pontos que eu achei mais sugestivos, né, da análise, né, é justamente, não sei se eu interpretei bem, e se eu estiver errado, o João me corrige, como, de alguma maneira, o projeto, né, do Celso Furtado, na época, né, de alguma maneira representaria uma maneira de realizar uma espécie de revolução burguesa, né, no sentido clássico, né, no Brasil, por via do Estado, né? No sentido especial, né, também, né, voltando, né, a ideia, né, da integração, né, dos setores populares, as massas, né, uma construção, né, para usar a imagem, né, de um livro do Celso Furtado, já no período quando isso, então, está sendo interrompido ou até destruído. É interessante essa formulação, me parece muito interessante, no sentido que, em geral, né, quando se pensa, né, a própria experiência histórica brasileira, se relaciona ela muito mais, né, em termos, né, usando os termos lá do Bernton Moore, a revolução vinda de cima, ou pelo alto, ou a via prussiana, para usar os termos do Lenin, né, que são coisas, na verdade, próximas, né, e que, de alguma maneira, talvez sei lá, esses anos, né, do JK ao Jango, ou talvez até, não sei, talvez um segundo governo Getúlio, de alguma maneira, potencialmente, né, poderia aparecer um outro projeto, né, que acaba sendo derrotado, né, derrotado em 64, e 64, justamente aí, a realização, né, daquilo que e mesmo na época, né, de alguma maneira, se populariza a ideia da própria modernização conservadora, né, e talvez quando isso se consolida, ganha força, especialmente é um milagre, né, no sentido do auge de repressão política com um crescimento econômico, né, grande, mas, na verdade, bastante ilusório. Em relação ao Celso Furtado, e aí eu já estou caminhando para o fim, né, justamente para a gente poder debater, também acho muito sugestivo, né, uma observação que o João faz, eu acho que ele faz justamente lembrando do último Furtado, né, que, na verdade, eu até confesso que é um Furtado que eu não conheço tão bem, né, que é justamente o último Furtado que vai chamar a atenção para o que ele chama do mito do mito do desenvolvimento, né? Na verdade, né, ele anuncia, né, uma problemática que ainda que é a nossa problemática, né? Até que ponto, né, a gente pode continuar, né, a pensar, né, no desenvolvimento, como de alguma medida, né, foi pensado, né, nos anos 50, 60, pelo próprio Celso Furtado, e que ele percebe que isso já não dá. O que eu acho interessante, em alguma medida, é que talvez o raciocínio que o João faz sobre o desenvolvimento também servisse para a gente pensar o que eu vi como fio, né, condutor, né, que ligaria os três momentos que ele destacou, né? O momento, então, da abolição, do abolicionismo, do modernismo, e o momento, né, do desenvolvimento, do desenvolvimentismo, que é um projeto nacional. É interessante que talvez agora a gente possa pensar mais os próprios limites da nação, né, no sentido, não sei, mesmo ideológico de nação. Não que isso nos leve, né,
para algo no sentido de um cosmopolitismo subalterno, né, como foi o mais forte, né, nos anos 90, né, no período do neoliberalismo, que parecia que poderíamos, ou que se queria apresentar que poderíamos nos integrar ao mundo pela nossa simples vontade, ou então também, né, um internacionalismo puramente abstrato, né, que eu concordo, por exemplo, uma observação do Gramsci, que é bastante interessante, que o terreno de luta, né, foi, né, nacional, né, foi, pelo menos no século XX, foi até recentemente, mas talvez agora, junto com o próprio desenvolvimento, né, se coloque mesmo limites para a gente pensar a própria nação, no sentido que talvez o mais forte dessa nação, imaginadas nesses 3 momentos, né, decisivos, né, que o João destacou, na verdade, é a integração, né, da grande maioria da população a ela. Então, mais do que simplesmente nação, né, eu acho que existe, mais do que o projeto nacional, talvez seja o projeto popular, mesmo que essas 2 dimensões, né, possam, ou muitas vezes foram pensadas conjuntamente, né, mas, de alguma maneira, a nossa época, né, com todos os problemas que ela pode nos apresentar, pode sugerir, talvez, uma reflexão que vai além, né, dos momentos anteriores, né, que o João chamou a atenção. Então, acho que é isso, né, eu não quero falar demais, né, eu acho que realmente o mais interessante é o debate, e mais uma vez, então, agradecer o João, né, que deu a oportunidade, né, de ouvi-lo hoje, ler o texto, e a Maria, né, que é responsável, né, por essa mesa, por tudo isso que está aí. Então, obrigado. Então. Obrigado, Bernardo. Ótimos os comentários. Bom, eu vou aproveitar, como eu tinha combinado com todos, e passar já a palavra para os colegas que estão acompanhando o debate, para depois, então, repassar a palavra para o João, inclusive para maximizar o tempo que a gente tem. Tá bem? Pode ser? Para serem feitas respostas em bloco? Então, está consignada a palavra ao público. Quem tiver interesse em fazer algum comentário, alguma questão para o João, fiquem à vontade. Maria, você não quer dar um pontapé inicial? Estimular o pessoal? Claro, eu faço a primeira pergunta para dar tempo de todo mundo pensar, né? Porque tanto a intervenção do João quanto a do Bernardo colocaram um monte de ideias nas nossas cabeças. Não que a gente já não tivesse algumas, mas, enfim, né? Sempre trazendo essas questões. Eu gostei da tensão, queria ouvir o João falar um pouco sobre isso, entre esses momentos, a indicação desses momentos como momentos que têm um quê de revolucionário, mas, ao mesmo tempo, uma rápida contra-revolução, ou pelo menos uma ideia de revolução interrompida, né? Como uma sequência de movimentos sociais que vão dar origem a essa ordem social que a gente vive hoje e que a gente está tentando compreender aí por meio, né, desse debate sobre democracia, desenvolvimento e direitos, né? Como essas 3 revoluções elas são interrompidas exatamente ao não permitir democratização, determinados direitos, chegar a determinados direitos, né? E também um desenvolvimento que, no sentido que o Bernardo levantou, né, é bastante interessante, e também que está no texto do João, que ele é muito mais um desenvolvimento que tem um interesse de uma integração da grande maioria, nesse sentido que eu entendi o popular, né, do que necessariamente um desenvolvimento nacional. Aí eu estava pensando nisso, dessa tensão do revolução e contra-revolução, na definição desse perfil, que é também um perfil
convidado ao autoritarismo nosso, né? Que nos convida ao autoritarismo sistematicamente. E aí eu, com isso na cabeça, fiquei pensando, a gente tem dois movimentos que são muito fortes aí nesses intérpretes do Brasil, que o Mauriase chamou de estratégia democrático nacional e depois de estratégia democrático popular, né? Que tem a ver com algumas mudanças que ocorreram nesse projeto de, sei lá, formação do Brasil. Não estou conseguindo dar o nome agora que eu queria, mas seriam esses dois grandes movimentos, né? Um com o PCB, principalmente como formulador por trás, e o outro com o PT, principalmente como formulador por trás. E aí eu vi um pouquinho de vocês sobre essa tensão também entre o popular e o nacional na formação econômico-social brasileira. Era isso. Acho que já deu para o povo pensar também, né? Não preciso falar tanto. Obrigado, Maria. Maravilha. Eu vou passar a palavra agora, nosso querido Wilson. É com você, Wilson. Boa noite. Obrigado pela participação. Obrigado, boa noite, Artigas, também obrigado, boa noite também aos demais participantes, saudar também João Antônio pela brilhante exposição, Bernardo também pelos comentários. Eu gostaria de acrescentar mais um comentário do que uma pergunta, né, em si, que seria sobre pegar um pouco do Celso Furtado, né? Sobre essa questão da... Primeiro, uma coisa que eu também já tenho pesquisado, sobre o quanto Furtado é dinâmico para diagnosticar o subdesenvolvimento e pensar o próprio projeto de desenvolvimento, né? Então, nesse caso, dialogando com você, Bernardo, com você, João Antônio, eu posso dizer o seguinte, que o projeto do Furtado, a concepção de desenvolvimento dele, vai se tornando cada vez mais uma concepção interdisciplinar e mais, sempre casando com um projeto democrático, com maior participação popular. É uma visão muito calcada na visão da social-democracia europeia. Mas o que vamos percebendo, né? E esse é um ponto que eu gostaria de lançar aqui para a gente ir pensando, né? Furtado, no exílio, ele vai fazer uma análise cada vez mais interdisciplinar e ele vai radicalizando cada vez mais a defesa dessa participação do povo nesse processo. É isso que vai colocando. E a própria análise interdisciplinar convida a isso. E nesse ponto eu saúdo João Antônio por ter chamado a atenção do criatividade e dependência de civilização industrial, por essa radicalização da interdisciplinaridade nesse livro, que é um livro não muito lembrado, mas eu considero um dos melhores de Celso Furtado também nesse processo. E eu queria que a gente amadurecesse um pouco, discutisse um pouco essa questão do Furtado, que já na década de 60 começa a questionar um pouco se desenvolvimento, se não tiver uma mudança de marca institucional, uma radicalização da democracia, um Estado planejador mais próximo, mas também pensando o desenvolvimento numa questão mais sistêmica, junto com essa questão de pensar dentro da democracia, que continua no período da ditadura. Até porque, né, o desenvolvimentismo continuou na ditadura, eu defendo essa tese, mas não o desenvolvimentismo que o Furtado defendia. Tanto que ele vai fazer essa crítica que a gente observa no análise do, entre aspas, modelo brasileiro. Então, ele está sempre chamando a atenção disso. E mais ainda quando ele vem o processo do final da ditadura e no período da redemocratização. Então, são os elementos que a gente pode pensar de que o Furtado está querendo pensar um projeto de nação que seja um projeto no qual tenha ampla participação popular, e vai radicalizando nisso. Eu queria que a gente discutisse um pouco mais sobre essa questão. Obrigado. Obrigado, Wilson. Então, passo a palavra para o Matheus. Matheus, eu não conheço, não sei se o pessoal te conhece. Você pode se apresentar também para a gente? Boa noite, pessoal. Obrigado pelos depoimentos, João Antônio e Bernardo. Eu pesquiso com a Maria. Com a Maria, com o Wilson, com o Jaime, lá no Lema, do IE. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. A minha pergunta está mais ou menos relacionada com o que a Maria colocou. O professor João Antônio, quando fez a fala dele, tomou cuidado de dizer que os modernismos, né, dos vários que ele listou, são nacionais, mas não são nacionalistas. Não eram, né, nacionalistas. E na hora de falar de desenvolvimentismo, o professor também não se referiu ao clássico nacional desenvolvimentismo, né?
Eu queria entender, na visão do professor João Antônio, a partir, sobretudo, do que o professor Bernardo colocou, de que o pano de fundo, né, a conexão entre essas questões todas são a fabricação da nação, o projeto nacional, em que medida que a gente pode falar de um nacionalismo modernizador, né? Qual é o lugar do nacionalismo na visão do professor João Antônio, conectando essas questões todas que ele apresentou? Falei muito rápido, não deu para entender? Eu entendi. Obrigado, Matheus. Eu passo a palavra para o Lucas. Fique à vontade, Lucas. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a exposição do João, ao comentário do Bernardo. Acho que passa por temas muito que nos interpelam ainda na contemporaneidade, e o ponto que eu queria chamar a atenção é, se for possível, o professor explorar um pouco mais a dimensão cultural dessa luta democrática, né? Nós temos uma questão importante, sobretudo quando falamos dos abolicionistas, de que uma das reivindicações é que não se caísse num nacionalismo étnico, ou seja, que o nosso nacionalismo não fosse um nacionalismo por excelência racial, e essa é mais uma das derrotas do movimento abolicionista também que se dá no âmbito da cultura. Por sua vez, né, nós falamos aqui, você falou de outros autores, como Lênin, que é um autor fundamental que vai pensar a revolução, sobretudo articulada à noção da mudança cultural, né? E isso é muito importante. E, por sua vez, o próprio Celso Furtado, né, reiterando o que o Wilson argumentou, vai pensar o desenvolvimentismo ao longo da sua trajetória cada vez mais articulado com essa noção de mudança cultural, que também é essencial para um projeto democrático e popular. E, curiosamente, os autores que você traz aqui são autores que têm um grande pé na literatura, né? Então, assim, como no mundo contemporâneo, né, transformar essa especificidade do capitalismo periférico numa luta democrática e cultural para uma possível revolução social ou um projeto de democracia popular. Obrigado, Lucas. Jaime, com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Jaime, sou professor do Instituto de Economia, colega da professora Maria, do professor Wilson, colega de lema, né, do Matheus também. Obrigado, João, obrigado, Bernardo, pelas exposições. Eu fiquei, assim, adorei o texto, adorei as falas aqui de vocês, e fiquei encucado, né, com a questão da relação desses três momentos, né, abolição, modernismo e desenvolvimento, desenvolvimentismo, né, no caso, no século XX, como que perpassa a questão da democracia na questão da formação nacional, né? E aí o João Antônio aponta no texto, apontou na fala dele também, como alguns intérpretes da época destacaram a importância de se realizar uma reforma agrária para efetivamente a gente ter, superar a segregação social interna, né? Aí ele apontou o caso do Joaquim Nabuco. Mas já tinha gente, que não sei se posso considerar como intérprete do Brasil, que antes do Nabuco já estava falando da necessidade de reforma agrária. Por exemplo, o José Bonifácio. Ele já está discutindo a questão da necessidade de reforma agrária antes da questão do abolicionismo em si, né, do movimento abolicionista. O Clóvis Moura aponta isso numa das obras dele, eu acho muito interessante. Aí, assim, pensando nos três momentos, eu queria perguntar para o João Antônio, para o Bernardo, se eles têm dicas sobre isso. O movimento modernista discutia alguma coisa em relação à reforma agrária, né? E pensando o movimento do desenvolvimentismo já mais para frente no século XX, na segunda metade do século XX, aparece no Furtado essa preocupação com a reforma agrária muito presente, assim, muito claro, na análise do modelo brasileiro, como o Wilson apontou, né, na segunda metade ali do livro, Análise do Modelo Brasileiro. Ele fala da questão da terra, em especial, como sistema de poder no Brasil, né, um poder econômico e poder político, e que não se resume à questão da terra e reforma agrária, mas a questão das condições de vida no campo e na cidade e as condições de trabalho, né? Eu queria saber em que passo a gente está hoje nessa discussão, enfim, né, que conecte a questão agrária, a questão da democracia e a questão da formação nacional. Se vocês podem aprofundar um pouco esse debate, por favor. Obrigado, Jaime. De fato, José Bonifácio, no projeto de lei constitucional de 1823, ele deixa claríssimo que
àqueles egressos das senzalas em um processo de emancipação deveria ser garantido uma sesmaria de terras, inclusive recursos para empreenderem, para serem pagos com o passar do tempo, quer dizer, a ideia de financiamento de longo prazo, né, e também ensino técnico rural. Era um projeto que já envolvia isso como um fundamento, pressuposto para a ideia de amálgama social necessário para a constituição do povo e da nacionalidade, e para isso teríamos que ter não só emancipação, mas também integração social dos negros egressos das senzalas, né? Bom, eu não vou gastar mais o nosso tempo, vou passar então para o João Antônio, já um conjunto amplo de questões, muitas delas bastante complexas para ele enfrentar. Então é com você, João, fique à vontade. A dificuldade toda é sua. A questão é, se eu fosse tentar responder, eu não vou tentar, nem tentar vou. As questões levantadas, eu teria que ter mais do tempo que eu tive na primeira vez e mais algum, né? Mais um bônus aí para poder responder tudo. Mas eu quero começar agradecendo a leitura generosíssima do Bernardo ao meu texto. Ele leu e conseguiu apresentar o texto do texto coisas que me parecem realmente relevantes, né? Eu tentei colocar lá, mas que ele aprendeu muito bem e muito generosamente, né? Então, eu agradeço muito a leitura que ele fez do texto. Eu vou tentar aqui colocar uma questão que eu acho que talvez seja a base de tudo que eu consegui depreender das intervenções, que tem a ver com a ideia das reformas necessárias e da Revolução Brasileira, né? Sou brasileiro, um título do livro do Caio Prado, que é muito importante. E aí eu queria insistir num ponto. O Celso Furtado vai dizer várias vezes que ele não era um revolucionário, né? Não sou revolucionário, proponho reformas e tal. Mas as reformas que ele propõe, todas elas, têm sempre um sentido prospectivo, né? São reformas que nunca se encerram em si mesmas, elas estão sempre solicitando alguma coisa que vai além, né? São reformas revolucionárias, para usar uma expressão que eu acho importante. E isso está desde o início, né? O plano trienal, as pessoas não se dão conta de uma coisa importante. O plano trienal é, ao mesmo tempo, um plano de enfrentar uma crise cambial, uma crise inflacionária, enfim, mas também é um plano de reformas estruturais. A segunda parte do plano trienal é um conjunto de reformas. Reforma tributária, reforma agrária, reforma administrativa, enfim. Para ele, Furtado, o enfrentamento da questão imediata e urgente pressupunha, ao mesmo tempo, encaminhar transformações de médio e de longo prazo. Ele sempre pensou desse jeito. Então, da perspectiva dele, reforma e revolução. Reformas que vão produzindo as condições para uma transformação mais radical, mais profunda. Portanto, essa dicotomia, ou essa barreira que parece existir de reforma e revolução, não havia para ele, como não havia também para os revolucionários importantes da nossa tradição. A ideia de revolução permanente, né? Conceito clássico que é associado ao nome do Trotsky, né? Na verdade, a ideia de revolução permanente é do Marx, né? Ele é que fala isso, né? Ele fala isso num texto fundamental sobre a Revolução Alemã de 1848-49, quer dizer, a revolução de a etapa democrática, etc., abre caminho para a Revolução Socialista, né? Onde a classe operária um pouco protagoniza, né, o papel de
fazer aquilo que a burguesia não foi capaz de fazer e, ao mesmo tempo, abrir o caminho para a transformação radical da propriedade, dos direitos. Então, essa ideia, a ideia de combinar etapas, de superar as dicotomias, de superar essas travas, né, que se põem muito na visão de grande parte dos intérpretes do Brasil daquele momento, faz do Celso Furtado um pensador absolutamente contemporâneo, completamente atual, né? E, nesse sentido, que se aproxima muito, por exemplo, de um autor que não foi mencionado aqui ainda, e que eu vou mencionar, que é o Florestan Fernandes, né? Florestan tem um livro que está naquela coletânea organizada pelo Silviano Santiago, dos intérpretes do Brasil. O último livro é do Florestan, Revolução Burguesa no Brasil. E ali há uma frase, há uma menção a um determinado processo social que eu vou tentar resumir aqui, que é o seguinte: ele está falando sobre o capitalismo dependente no Brasil. E está falando sobre todas aquilo que a Maria chamou a atenção, quer dizer, as revoluções que dão origem a contra-revoluções, né? O processo de contra-revolução permanente que está atuando o tempo todo no Brasil. E ele conclui o raciocínio dele da seguinte maneira: só há um jeito de superar o capitalismo dependente no Brasil, superando o capitalismo. E é essa a questão que eu acho que está posta também para o Furtado. Quer dizer, ainda que ele nunca tenha dito isso, ele nunca escreveu isso, ele sempre disse, evitou colocar essa problemática desse jeito que eu estou colocando aqui, com essa crueza. Na verdade, é disso que se trata do ponto de vista do Furtado. Falar em desenvolvimento para ele é falar em revolução. Revolução que se dá mediante processos contínuos de reformas. Reformas que vão se alargando, que vão se transformando, né? Ao longo da sua vigência, da mobilização de forças sociais que ela vai produzindo, etc. Então, com essa ideia, eu penso que se nós entendermos a coisa por esse lado, né, nós estamos falando de autores que aparentemente estão, mas que têm uma convergência fundamental do ponto de vista estratégico, né? E também com o Caio Prado. O Caio Prado nunca, quando ele fala da Revolução Brasileira, que a revolução, que revolução é esta, né? Que é necessária? Vai depender das forças sociais, vai depender do conjunto de forças que você conseguir mobilizar, vai conseguir da sua capacidade de produzir concretamente fatos políticos transformadores, né? Então, para essa, digamos, vanguarda dos intérpretes do Brasil, para mim é muito claro que o que eles estão, em última instância, propondo é isso. Reformas revolucionárias, né? Reformas com um sentido revolucionário. E isso, nesse sentido, resgata, né? Resgata uma série de elementos da história brasileira que ficaram meio que empossados do passado e que esse movimento consegue recuperar, consegue atualizar. Bom, é um pouco uma provocação que eu estou fazendo às demandas que vocês me fizeram e que eu não sou capaz de responder de forma adequada. A não ser assim. Obrigado, João. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão? Uma última questão sobre a questão da reforma agrária. Fique à vontade, fique à vontade. A reforma agrária que é sempre um tema complexo, né? Porque de que reforma agrária se está falando? Do ponto de vista do Celso Furtado, pelo menos da maneira como ele encaminhou a sua... Ele está falando de uma reforma agrária que é também antilatifundiária. Não basta só distribuir a terra. É preciso destruir o latifúndio. O latifúndio é o inimigo a ser combatido, né?
Não é só um processo de colonização, né? Ele próprio, Furtado, enfrentou isso. Quando estava criando a Sudene, que ele foi obrigado a acomodar, né, uma situação com os governadores, com as elites nordestinas, onde ele foi tentar buscar terras disponíveis no Maranhão, terras férteis, etc., para poder... Por quê? Porque a questão da reforma agrária sempre foi um obstáculo, né, fundamental na luta social brasileira. A visão que ele tinha, né, não era da colonização. Eu fiz isso aqui porque não tinha outra saída. Vou fazer o quê? Né? Com a Sudene, com governadores quase todos de partidos muito conservadores, com as elites no pé dele, né, literalmente, ele foi obrigado a fazer muitos movimentos que são pragmáticos, que são das exigências da política do dia a dia, mas cujo sentido geral da visão dele não se perde aí. Né? Eu diria que o Furtado tem uma coerência absurda, né? Se for olhar, a obra vai se enriquecendo, mas sem perder em nenhum momento aquilo que ela tem de criativo, de potente, né? Ao longo dos 50 anos que ele produziu, né? O primeiro texto, que é a tese de doutorado de 48 até o início dos anos 2000, que ele já estava produzindo ainda, você vai tendo um enriquecimento permanente da perspectiva, mas sem abrir mão, sem abdicar dessa radicalidade da criação, da criatividade, da coragem, né, do sentido ético e tal. Então, o pensador é absolutamente essencial para essa discussão. Perfeito, corretíssimo. Bem, mais alguma questão? Bernardo não quer falar mais um pouquinho, não, Bernardo? Não, eu estou aqui para ouvir o João. Eu justamente queria só estimulá-lo, né? Só para falar uma última coisa, que quando eu estava pensando na minha introdução, eu falei, bom, essa coisa de pensar em intérpretes, de interpretações, é coisa de periferia do capitalismo. Eu mantenho essa posição. E queria fazer só um adendo para lembrar o caso da Alemanha, né? A Alemanha hoje é um super país, um capitalismo poderosíssimo. Mas no início do século XIX não era assim, né? E também na Alemanha surgiu o problema da interpretação do alemão. Você pega um texto como o texto Fichte, né? Discursos da nação alemã, né? Que ele pronunciou entre 1807 e 1808, em Iena, né? Ele estava lá em Iena. E a Alemanha, que não existia ainda, isso que veio a ser a Alemanha, estava ocupada pelas tropas napoleônicas. Napoleão estava lá, literalmente. Naquele momento que ele estava fazendo o discurso, ele estava lá, tinha ocupado aquela cidade. E o Fichte vai e faz os discursos. O que são os discursos, né? Ele começa dizendo que, bom, apesar de tudo que está acontecendo conosco, ele não menciona o Napoleão em nenhum momento. Nós somos os verdadeiros herdeiros do melhor da cultura europeia. Nós somos os filhos diletos da Grécia, não a França. Porque a França é um ramo secundário da tradição grega, né? É uma Grécia já meio degenerada. Nós não. E aí começa a afirmar o poderio alemão na medida da cultura alemã, da língua alemã. É claro que isso vai dar depois coisas muito perigosas, né? O nacionalismo alemão, Bismarck, Hitler, vocês que imaginarem. Mas, naquele momento, a maneira como o Fichte elabora, e é daí que nasce a Universidade de Berlim, em 1810, onde Fichte foi o primeiro reitor da Universidade de Berlim. Precisamos pensar o Marx, né? O Marx, na introdução à crítica da filosofia do direito de 44, ele fala sobre a miséria alemã, né?
Ele fala especificamente o que é a miséria alemã. A miséria alemã é, enquanto a França faz uma revolução política, a Inglaterra faz uma revolução econômica, os alemães só conseguem fazer uma revolução do pensamento, das ideias. Né? Essa é a miséria alemã. Ou seja, no momento em que a Alemanha ainda não era uma potência capitalista, esse problema, o problema é que o Brasil recorrentemente tem que enfrentar, que os nossos vizinhos aqui todos têm que enfrentar, a Alemanha também enfrentou, que era se deparar com a desigualdade, com o atraso, com a subalternidade da nação alemã diante dos gigantes que estavam surgindo ali. Como é que você faz o movimento de superação, de catching up, digamos assim, né, histórico? Ou através de revolução social, política, etc., ou através de reformas. Né? Esse é o nosso, sempre foi o nosso dilema. Né? Desenvolvimento é um outro nome para falar a respeito. Alguém já comentou isso aqui. Falar de revolução. É falar de revolução a partir de uma certa perspectiva que tem que levar em conta uma conjuntura diversa. É assim que o problema se colocava para o Furtado. Né? Eu não posso falar de revolução, vou falar em desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Né? O que são os pressupostos do desenvolvimento? Participação popular, distribuição de renda, distribuição de riqueza, distribuição de informação, distribuição de poder. Né? Renda, riqueza, poder e informação. Isso que é desenvolvimento. E isso é revolucionário do ponto de vista dos termos que ele está discutindo ali, naquele contexto. Então, há toda uma discussão que eu acho que a gente pode fazer sobre por que nos Estados Unidos, na França, ou na Inglaterra, né, pioneiro nesse negócio, por que eles nunca se colocaram o problema do desenvolvimento? Porque eles fizeram o desenvolvimento ao fazer as revoluções. Cada revolução que eles fizeram era também o desenvolvimento. Como nós não fizemos a revolução, nós ficamos o tempo todo girando em torno do... Porque o problema do desenvolvimento é o problema da revolução. A revolução social. E aí tem um problema, já foi falado aqui em nacionalismo, né? Tem duas ou três, digamos, acepções da palavra desenvolvimento que eu gosto muito de usar para poder realçar esse ponto que eu vou falar aqui agora. Do ponto de vista... Carceliano fala de desenvolvimento, desarrollo, né? Desarrolhar, tirar a rolha, desarrolhar. Desarrolhar significa permitir que alguma coisa que está preso se liberte, se manifeste. Tirar a rolha de um frasco de perfume, né? Ou de um vinho, enfim, tirar a rolha. Como é que os franceses falam? Desenvelopar, develop, né? Em inglês também, tirar do envelope, tirar alguma coisa que está presa, puxar para fora, mostrar, revelar. Né? Então, desenvolvimento, que é um processo internacional, que tem que se abrir para as novas tecnologias, que tem que estar disponível, aberto, tem que estar vocacionado para o diálogo com tudo isso, não pode deixar de expressar a sua fragrância. O desenvolvimento é permitir que aquilo que é profundo em nós venha à tona, aquilo que nós temos de mais nosso se manifeste. Então, não tem internacionalismo versus nacionalismo. Para-se, aquele negócio do Tolstói, né? Se você quiser ser nacional ou internacional, quiserem, pinte a sua aldeia, descreva a sua aldeia, parta do seu... Só a partir do que nós somos capazes de sermos maiores. Né?
Então, há incompatibilidade entre essas coisas, o local, o global, o nacional. Pelo contrário, só é possível ser efetivamente internacional se você souber quem você é. É só sabendo que você pode trocar com o outro, sem se misturar nele, né? Se mantendo íntegro. Essas questões estão todas postas claramente na obra do Furtado e na obra de alguns dos pensadores que nós estamos mencionando aqui. A revolução permanente, a revolução que não tem etapas, né? Que ela vai sintetizando processos e presentificando o passado. Falei demais. João, se você nos permitir mais um tempinho, nós recebemos aqui pelo chat 2 comentários. Um primeiro é do nosso colega Jean Costa, da UFPB, que participa também no meu grupo de pesquisa, o Ariadne, sobre pensamento brasileiro, e no qual ele faz um comentário que os desdobramentos dessas questões do século XX são o que conhecemos. E no pensamento de Thomas Mann, em sua literatura, isso também aparece de uma forma bastante interessante. Um outro comentário é do nosso colega Ronaldo Tadeu de Souza, que agora está fazendo pós-doc na Federal de São Carlos, né, que ele faz o seguinte comentário: como João Antônio Bernardo analisam o papel dos intelectuais? Pois há um debate que afirma que nossos intelectuais são incorporados pelo Estado, enquanto, por exemplo, os intelectuais russos circulam e são dispersos e desgarrados, o que leva à Revolução Russa. E aí ele comenta que essa seria a leitura sugerida pelo Isaiah Berlin sobre os pensadores russos. Então, nesse aspecto, qual seria o papel dos intelectuais brasileiros nessas 3 mudanças bloqueadas, né? A abolição, o modernismo e o desenvolvimento? Faria sentido nesse raciocínio em geral, São essas 2 questões. E com elas, imagino que a gente já possa encaminhando para o fechamento dessa sessão. Então, já aproveito para pedir que você faça suas considerações finais, João, porque o tempo avança e a gente precisa fechar a sessão. Mas não se preocupe com qualquer restrição de tempo, fique à vontade para fazer os comentários que você achar adequados. Bom, essa última questão me parece extremamente importante, né? Que é o papel a palavra é russa, né? Inteligência, né? Os primeiros, eu acho, na América Latina, nós temos uma tradição riquíssima de intelectuais públicos, né? Que fazem esse papel de educadores populares, né? Educadores populares. O primeiro dele é o Martí, né? José Martí, um grande intelectual público. Martí faz, em Cuba, uma coisa extraordinária, porque ele é, ao mesmo tempo, um escritor, um educador, um revolucionário, um construtor de uma identidade política cubana extraordinária, né? A Revolução Cubana, não por acaso, vai buscar no Martí uma das suas referências. A inteligência brasileira, né? Os nomes que ocorrem a gente quando fala em abolicionismo, eu tenho concordo completamente com a interpretação que você fez sobre o José Bonifácio. De fato, é um dos autores, um dos pilares da construção nacional, né, de um certo momento na história do Brasil, que ele acreditava ser possível construir um império luso brasileiro, né, uma coisa que acabou não dando certo por conta de todas as circunstâncias que nós conhecemos, mas ele era um pensador muito agudo, né? Tinha essa preocupação com a questão não só da terra, mas a questão dos indígenas, né? Da libertação dos indígenas, a questão da educação popular, da educação técnica. Ele era um homem muito culto, né? Mas o que eu queria falar é sempre pensando em alguns nomes, né?
falei no Joaquim Nabuco, falei no Rebouças, podia falar no Luiz Gama, podia falar, né, dos vários importantes abolicionistas. Para falar do modernismo, tem uma série, né, de nomes importantes. Fala do desenvolvimentismo também. Mas tudo isso, me parece, que tem que ser temperado com a seguinte ideia. Quer dizer, o que nos faltou ao longo do tempo não foram ideias. As ideias existiram, frutificaram, alimentaram gerações e gerações. O que nos faltou, fundamentalmente, foi ação política. Se vocês quiserem, o que nos faltou foi um partido. Partido não no sentido institucional, uma capacidade de organizar toda essa inteligência, todas essas contribuições em torno de um projeto de transformações. Nos faltou não foram ideias, faltou foi capacidade política. E é isso que nos falta até agora, falta especialmente agora. A esquerda está completamente dispersa, enfraquecida. Nós conseguimos nos livrar de um mal muito grande, mas nós não construímos uma alternativa efetiva para superar o perigo que está aí. Nos faltam organizações, nos faltam estruturas capazes de permitir que essas ideias voltem a ter o papel que devem ter, né, na luta política, programática, ideológica. Né? É preciso mobilizar. Né? Para mobilizar, precisa ter ideia, precisa ter um projeto, ter um programa. Qual que é o nosso programa? Qual que é o programa da esquerda brasileira hoje? O nosso programa envelheceu. E nós não fomos capazes até aqui de construir um programa alternativo, contemporâneo, para dar conta dos problemas que estão postos aí. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que, tá bom, nós temos que resgatar os nossos grandes autores, mas acho que a nossa geração, a minha que já está um pouco caminhando para o final, fracassou nisso. Né? Fracassou no sentido de construir, de fato, um programa capaz de dar conta da problemática brasileira. Não conseguimos. Nós falhamos. E nós não temos muito tempo. Né? Estou falando isso aqui não porque eu tenho não tenho uma solução. Não sei. Estou dizendo aqui, vamos pensar nisso, seriamente. Bom, é isso que eu quero. Muito obrigado, João Antônio. E é exatamente o que a gente está procurando fazer aqui, pensar, né, os desafios, convidar colegas que possam agregar questões para que nossas perguntas sejam melhor formuladas e, naturalmente, daí saia alguma coisa que possa contribuir para, eventualmente, no futuro, termos alguma solução a caminho, né? Bom, eu acho que a sessão foi ótima, eu agradeço, antes de tudo, ao João Antônio pela disponibilidade de dialogar conosco, agradeço ao Bernardo pelos comentários, ao texto enviado pelo João, né, a Maria, que foi a grande articuladora dessa nossa sessão, e a todos os que estiveram conosco, presentes nessa nova etapa do Fórum Permanente de Discussão, que continuará no próximo mês, sempre na última quinta-feira do mês, né, nesse horário das 19 horas. Já temos uma programação que em breve vamos disponibilizar para todos, e espero reencontrá-los nas próximas sessões do Fórum Permanente de Discussão. Fica aí um grande abraço, boa noite a todas e todos, e até a próxima.